Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre os principais crimes, né, para a prova da ordem de vocês. E a parte geral, ela é sempre casada com a parte especial. Então, óbvio que a gente vai ver algumas questões aqui que vão passar um pouquinho pela parte geral, tá? Então, a gente vai. Os títulos principais que sempre caem em prova são os crimes dolosos contra a vida. Ali, homicídio, lesão corporal caem sempre na ordem. Aí a gente tem. Depois deles, crimes contra o patrimônio, na ordem de importância, e aí crimes contra a administração pública, falsidades, e vez ou outra eles gostam de cobrar crimes contra a honra. Então, é claro que nesse encontro de hoje a gente não vai conseguir ver, né, mais de 25 crimes dentro desses capítulos. Então, a gente vai falar rapidamente sobre os principais, e aí torcer para cair na prova de vocês na semana que vem, tá? Então, olha só, a primeira questão nossa da prova desse ano. David, em dia de sol, levou sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, David precisou ir ao banheiro, solicitando então que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. Carla se comprometeu a cuidar da filha de David. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficam de costas para a piscina, não atentando para as crianças que lá estavam. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo da água por tempo suficiente para causar seu afogamento. David vê quando o ato acontece através de pequena janela do banheiro do local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Vitor e Carla não veem o ato de afogamento porque estavam de costas para a piscina. Diante do resultado, David, Carla e Vitor ficam preocupados com sua responsabilização penal e procuram um advogado, esclarecendo que nenhum deles adotou comportamento positivo para gerar o resultado. Considerando as informações, o advogado deverá esclarecer que... Então, o que a gente tem aqui? Carla, Vitor e Davi, né? Carla, Vitor e Davi, ou David. O David é o pai da criança. Aqui, na verdade, embora o crime ele trate de homicídio, aqui eles estão querendo saber de nós sobre os garantes, né, que estão lá no nexo de causalidade, artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que são aquelas pessoas que adquirem uma responsabilização penal através de uma conduta omissiva, né? Então, o Código Penal ele traz 3 hipóteses em que nessas condições eventual omissão ela vai corresponder ao verbo do tipo penal, né? Então, nosso verbo do homicídio ele é matar. Então, ainda que a pessoa ela se omita, isso vai gerar um efeito positivo com relação ao verbo do tipo. Então, portanto, essas pessoas elas vão responder pelo verbo na sua forma comissiva, né? Então, veja, aqui é muito simples, pessoal. Carla e Vitor queriam o evento morte? De maneira nenhuma, né? Não havia ali nenhum conformismo com relação a esse evento. O que justamente trabalha com os crimes culposos é a situação de que o agente, caso ocasione determinado resultado, ele não se conforma com esse resultado. Por isso, é uma modalidade culposa. Então, diante disso, nós já poderíamos aqui ver se daria para suprimir alguma coisa, acaso fosse tratado de modalidade culposa. Então, veja, aqui a omissão de socorro, ele é um crime comissivo, né? Então, nós já excluiríamos essa assertiva aqui, tá? Então, ainda que você não soubesse a narrativa exata da omissão de socorro, você já saberia que aqui o crime ele é um crime omissivo próprio. Então, o próprio verbo é uma omissão. Então, que foge aqui da situação do garante.
Porque na situação do garante, o verbo não é omissivo próprio, ele é um verbo positivo. E aí, por uma ficção jurídica, a pessoa, ainda que tenha se omitido, ela vai responder pela conduta positiva. Então, aqui você automaticamente já iria excluir a alternativa D. David, veja, ele não estava dentro da dinâmica delitiva, ele estava em outro local. Você não pode atribuir a ele a responsabilidade sobre esse evento, porque ele não teve nenhuma vivência dentro desse contexto. Então, o pai, ele estaria aqui cortado, tá? Você já teria que ter excluído o pai biológico dentro desse contexto. E, por outro lado, aqui você teria, portanto, somente a alternativa A. Então, Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam obrigação de agir na situação. O pai biológico, claro, ele é o garante, sempre é, né? Porque ele é o pai da criança. Ocorre que ele não tinha nenhum alcance com relação à dinâmica dos fatos. Então, veja, ele não podia atuar naquela situação a ponto de evitar o resultado. Então, não tem como esse resultado ser estendido para o pai, tá? Então, nessas condições aqui, seria a alternativa A. Carla e Vitor responderiam por homicídio culposo. Só para recapitular aqui no artigo 13, que trata das figuras do garante, são 3 incisos, então a pessoa ela se torna garante quando? Quando a lei determina que assim o seja. Então, por exemplo, pessoas que são integrantes da segurança pública, né? Então, a lei ela determina aquele dever legal de agir. Quando, por alguma situação, a própria pessoa se coloca como garante, então a lei não atribui isso a ela, mas ela se coloca. Então, por exemplo, vamos ter uma excursão de ônibus, eu sou a professora responsável pelos alunos. Então, veja, eu me coloquei em uma situação de garantidora. A lei ela não me impôs isso, mas eu anuí com essa circunstância. E a terceira hipótese ocorre quando a pessoa ela é a responsável por uma situação de risco para a vítima. Então, você veja que há uma gradação. Na primeira hipótese, a lei determina, né? Na segunda, a pessoa se coloca em uma situação de garantidor em que ela não deveria, que foi o caso da amiga do pai biológico, então ela se colocou numa situação de garantidora dessa criança. E na terceira, o autor, o garante, ele cria uma situação arriscada. Então, como seria isso? Eu empurro uma pessoa que não sabe nadar na piscina. Eu empurro uma pessoa de um penhasco. Então, veja, eu crio diretamente uma situação arriscada para esse autor. Então, essa é a diferença e são as 3 variáveis da figura do garante que nós temos aqui no Código Penal, tá? Mas vamos aproveitar, já que a gente está no 121, para falar sobre ele rapidamente, que é o crime de homicídio. Então, olha só, no parágrafo 1º, nós temos uma figura que é denominada de homicídio privilegiado, que se subdivide em 3, relevante valor moral e social. E aqui, sob o domínio de violenta emoção logo após provocação injusta. Quem está com código aí já... Isso aqui é a descrição do artigo. E aí, nesse parágrafo 1º, a doutrina denomina de furto privilegiado, de homicídio privilegiado, porque sempre que houver uma classificação doutrinária trazendo para você que o crime é privilegiado, significa que isso vai operar uma redução na pena que é cominada. Então, nós trabalhamos dentro da estrutura de dosimetria de um sistema trifásico. Então, sempre que houver a palavra privilégio, a classificação dada pela doutrina como sendo privilégio, significa dizer que aqui vão haver causas de diminuição de pena em razão dessa circunstância aqui, tá?
dentro do sistema trifásico, causas de diminuição de pena e de aumento são sempre mais gravosos ou mais benéficos no cálculo da dosimetria. Sempre. Por quê? A dosimetria ela é escalonada, do menor para o maior. Então, a proporção de aumento ou de diminuição, ela sempre é a maior na terceira fase. Justamente por isso que ela é a terceira fase. Então, por exemplo, se eu tenho um crime tentado, onde que eu vou trabalhar a hipótese da tentativa? Na terceira fase. Se eu tenho um crime continuado, aquele critério de exasperação, eu igualmente trabalho aqui. Arrependimento posterior, eu também trabalho aqui. Então, veja que toda vez que houver uma causa de diminuição, geralmente a doutrina denomina isso de privilégio. Receptação privilegiada, furto privilegiado, ok? Homicídio privilegiado, lesão corporal privilegiada, significa dizer que vai haver aqui um benefício para o agente que praticou isso nessas condições. Agora, pessoal, esse relevante valor aqui significa dizer que o agente, quando pratica o verbo do tipo, ele está imbuído, ele é movido por um móvel, por uma motivação de natureza subjetiva. Então, veja, ele não acordou um dia e resolveu matar a vítima. Algo aconteceu no mundo dos fatos que se vinculou a ele de alguma forma que gerou nele esse dolo de matar. Então, o dolo de matar dele não surgiu do nada, né? Não surgiu por questões fúteis ou aleatórias. Simplesmente algo aconteceu que foi vivenciado com ele e que despertou nele esse dolo de matar. Quando esse relevante valor ele é moral, significa dizer que o agente vivenciou algo diretamente com o mundo dos fatos e que isso despertou nele a vontade de matar. Então, no relevante valor moral, existe uma vinculação direta entre esse gatilho para gerar nele esse dolo e o próprio agente. Então, por exemplo, a pessoa foi lá, os casos clássicos de prova, né? Uma pessoa foi lá e estuprou a filha do autor. Então, em razão desse estupro, ele foi movido ao interesse e à vontade de matar o estuprador. Então, veja, algo aconteceu diretamente no mundo dos fatos que gerou nele a vontade de matar. Outro exemplo também, eutanásia. Então, você tem uma pessoa, um ente querido, que está em estágio terminal. Então, você, para abreviar esse sofrimento, você vai lá e mata a vítima. Então, veja, por que é que você matou essa pessoa? Porque ela estava em estágio terminal, porque ela era um ente querido com o qual você guardava uma vivência direta, e essa situação gerou em você esse dolo de matar, tá? Agora, o relevante valor social, ele não guarda uma vinculação direta, não há uma vivência direta do autor do homicídio com aquela situação. Então, por exemplo, você é um justiceiro, então você mata bandido na rua quando a polícia não consegue prender. Então, veja, por que é que você matou aquele bandido? Porque ele é bandido. Ele não te assaltou, ele não te estuprou, ele não praticou nada com você. Mas por um sentimento de justiça social, você vai lá e mata essa pessoa. Então, veja, que também isso é um relevante valor para você, autor do homicídio. No entanto, você não guarda uma vinculação direta com o mundo dos fatos que gerou em você esse dolo de matar. Esse bandido nunca roubou nenhum amigo seu, nenhum parente seu, nunca estuprou ninguém que você conhecesse. No entanto, você, por abominar essas práticas, você vai matar essa pessoa, tá? Então, são esses dois os valores relevantes. E aqui nós temos a terceira hipótese, que é o domínio de violenta emoção logo após provocação injusta da vítima. Então, a vítima aqui, ela é a provocadora do fato que gerou a vontade de matar para o agente. Essa palavra aqui, gente, ela é sempre trocada por uma outra que se chama influência. Influência mais violenta emoção, ela vai funcionar, quando existe essa palavra aqui, como uma causa, como uma atenuante de pena,
Tá? Então, lá no artigo 65 do Código Penal, que trata das circunstâncias atenuantes, lá você tem uma que atenua a pena, justamente quando a pessoa pratica algo sob a influência de violenta emoção. Então, eles trocam essas palavras aqui, tá? Aqui a palavra é domínio. Domínio é algo mais forte que influência. É algo segundo o qual a pessoa ela não tem uma noção, uma consciência de que efetivamente ela está praticando aquela conduta. É como se a pessoa ela saísse dela por alguns momentos. Então, isso é o domínio. Na influência, não. Ainda a pessoa ela tem ali uma provocação injusta que a atrapalha, mas ela ainda tem esse discernimento de compreender a dinâmica delitiva. Então, por exemplo, eu fui a um bar, iniciei uma discussão, uma pessoa jogou uma bebida na minha cara. O que eu faço? Eu vou lá no carro, pego uma faca, volto e dou uma chuchada na pessoa. Veja, se eu tive um discernimento de sair e voltar, eu não estou dominada. Eu estou influenciada, porque eu compreendi que eu deveria sair, fui lá fora, peguei minha faca no carro, voltei, fui lá e chuchei a pessoa. Agora, se nesse exemplo eu pego, quebro uma garrafa e chucho essa garrafa quebrada na barriga da vítima, isso é domínio. Por quê? Eu revidei no contexto imediato. Sempre que o revide ele perde um pouco esse timing, você não está mais no domínio, você está na violenta emoção, tá? Então, essa é a diferença básica entre as duas. Faz muito tempo que a FGV não cobra isso, tá? Mas não custa nada a gente falar para não ter perigo de cair. Então, essa é a diferença básica. Todas as três hipóteses, portanto, são causas de diminuição de pena. Agora, depois a gente tem lá na estrutura o parágrafo 2º, acompanhado do parágrafo 2A. Então, no parágrafo 2º, nós temos 7 incisos. Então, a gente tem aqui motivo torpe. Inciso 2º, motivo fútil. Aí, aqui a gente tem mediante emprego de veneno, fogo, asfixia, explosivo ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Isso aqui está no código, nem precisa copiar. Insidioso ou cruel, ou que resulte perigo comum. Aí aqui, no inciso 4º, dissimulação, emboscada, traição ou qualquer outro meio que dificulte a defesa da vítima, que dificulte ou impossibilite a defesa. Aí a gente tem aqui no inciso 5º, para assegurar a ocultação, a execução, aliás, execução, ocultação, vantagem ou impunidade de outro crime. E aí a gente vem, inciso 6º, feminicídio, e 7º, homicídio funcional. Só para a gente ter uma ideia da estrutura, tá? Por isso que a letrinha está pequena, que o povo assiste depois, né, e fala que a letra tá pequena. Isso aqui está no código. Então, veja, esses 7 incisos aqui são as qualificadoras principais que nós dizemos, né? Então, a gente tem lá motivo torpe, que também é denominado paga ou promessa de recompensa, que é chamado de homicídio mercenário. Homicídio mercenário. Aqui, qualquer coisa que envolva dinheiro, né, como motivação para a prática do homicídio, vai caracterizar essa qualificadora. O motivo fútil é qualquer motivo desproporcional, que guarde uma desproporção entre o fato. Então, por exemplo, uma pessoa raspou no meu carro, eu saio e dou um tiro na cabeça dessa pessoa. Então, motivo fútil, né? Há um desequilíbrio entre o dolo e aquilo que provocou esse dolo. Aqui, emprego de veneno, fogo, asfixia, explosivo, tem tortura aqui também,
ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Qualquer circunstância em que a vítima seja atacada sem que ela saiba que está sendo atacada, isso é um exemplo de meio insidioso. Então, por exemplo, veneno, né? Então, você tem aqui um rol que adere à interpretação analógica. Então, veneno é o exemplo de um meio insidioso, ou seja, meio em que a vítima é atacada e não sabe. Exemplos que caem em prova: corta cabo do freio, atrapalha, sabota a engrenagem do passador de marcha do carro. Então, a vítima ela não sabe que o carro foi modificado e ela sofre um acidente, né? Quando, na verdade, ela foi morta. Então, veja que meio insidioso, o exemplo é veneno. Aí nós temos fogo, asfixia, tortura. São exemplos de meios cruéis. Então, meios cruéis são aqueles que causam na vítima intenso e desnecessário sofrimento, ou seja, a vítima sofre mais do que merecia para morrer. Então, a vítima... a vítima agoniza, a vítima sangra muito, a vítima é asfixiada sem ar, fica sem ar. Então, a lógica do homicídio é assim: precisava sofrer tanto para morrer? Não precisava. Então, por exemplo, eu matei uma vítima esfolada viva. É muito cruel, ela não precisava, ela poderia morrer com uma paulada na cabeça, um tiro na cabeça, mas o agente ele vai ali e ocasiona esse intenso e desnecessário sofrimento para ela. Então, por isso a crueldade ela é caracterizada aqui. Agora, muito cuidado, número de golpes, número de facadas, quantidade de tiros, por si só não indica que é meio cruel. Então, por exemplo, matei uma pessoa com 30 facadas, meio cruel? Não sabemos. Por quê? A primeira facada já pode ter pegado no pescoço e ela morreu. Ou a primeira paulada na cabeça, a vítima ficou inconsciente e não sofreu as outras pauladas. Então, é necessário um laudo pericial para dizer, olha, essa vítima agonizou para morrer. Essa vítima aí sofreu 10 pauladas, ela morreu mais ou menos lá na 7ª ou 8ª paulada. Então, o número de golpes, por si só, não quer dizer que se trata de meio cruel. Então, muita atenção, porque a FGV, às vezes, gosta de colocar isso. Ah, uma criança recebeu 10 facadas. Aí você já fica, poxa, coitada da criança, né? Mas calma, você não sabe. Às vezes, a primeira facada cortou a carótida dessa criança, ela já morreu. Então, a banca ela gosta de induzir você a achar que o meio executório ele é cruel por essa questão da quantidade de golpes. Então, tem que ter no enunciado que a pessoa agonizou, que ela sofreu, que ela se arrastou, para dizer assim, nossa, essa pessoa aí, ela tá meio que deu uma sofrida para morrer. Tá? Agora, assim, fulano morreu enforcada, enforcamento asfixia. Então, já é óbvio que é meio cruel, tá? Estrangulada, asfixia. Afogada, asfixia, tudo que te remete à asfixia já é meio cruel. Não precisa ter essa informação para vocês na questão. Então, com relação à asfixia, aqui, e a tortura, a questão ela não vai precisar dizer para vocês, olha, fulano foi asfixiado e sofreu muito para morrer. Não, pô, asfixia você já sabe que a pessoa morreu, sofreu muito para morrer. Ah, fulano foi queimado, olha, mas ele sofreu tanto, é óbvio que você sabe que queimadura dói, pô. Então, isso, fogo, esses exemplos que já são trazidos aqui, a questão ela não precisa dizer para você que foi cruel. Mas fora esses 3 exemplos, a questão ela tem que dizer que a vítima, de alguma forma, agonizou ou que ela sofreu mais do que deveria, tá? E aqui a gente tem explosivo, que é um exemplo de meio que gera um perigo comum. Né? O simples fato de você matar alguém com um explosivo, uma dinamite, qualquer artefato, né, que cause estilhaçamento, já é o homicídio, tá? O explosivo não precisa o estilhaço atingir alguém para estar na qualificadora. Não, eu matei alguém com uma bomba, já está a qualificadora. Se eventualmente uma pessoa é ou não atingida por esse estilhaço, vai haver uma responsabilidade penal com relação àquela pessoa. Uma lesão corporal, por exemplo, dolosa ou culposa. Mas para fins do crime de homicídio com explosivo, já está a qualificadora. Então, a pessoa ela responde pela qualificadora
do perigo comum, e se ela acertar alguém, vai haver uma responsabilização criminal sobre esse acertar alguém. Um crime sobre essa pessoa que foi vítima, tá? Então, também muito cuidado aqui nessa questão do perigo comum. E aqui nós temos dissimulação, emboscada, traição. Então, na traição, existe uma relação de confiabilidade que o autor do crime usa para atrair a vítima. Na emboscada, existe ali, né, o autor do fato ele aguarda a vítima em determinado local. Aqui, se já tiveram aula com o Marciano, então posso fazer brincadeira com o Marciano. Então, por exemplo, o Marciano, você quer matar o Marciano. Então, o Marciano, você sabe que toda quinta-feira, 10h30 da noite, ele está lá no Balé Carolina. Ele tem um horário que é só dele, né? Então, você vai aguardar o Marciano lá, saindo de colã rosa, né? Mas coque, aquele cabelo dele é um coque que é feito, né? Vocês acompanham o balé, sabem. E aí eu vou aguardar ele lá no Balé Carolina, e esse horário, que é o horário que ele vai, né, tenta passar desapercebido ali nos ensaios dele, né? Então, isso é emboscada. Na traição, existe uma relação de confiabilidade verdadeira, mas o autor se utiliza dessa facilidade para praticar o crime. Então, por exemplo, eu sou muito amiga do Marciano, eu digo assim, Marciano, vamos pescar em tal lugar? Aí ele vai falar assim, não, vamos para outro lugar, vamos andar de patins? Aí eu vou falar, não, então vamos andar de patins, né? A programação dele. Então a gente vai lá, eu vou falar, olha, vamos patinar em tal lugar. Aí ele vai comigo. Naquela localidade, que é uma localidade erma, eu vou lá e mato o Marciano. Então eu me utilizo de uma relação real que eu tenho com ele, para facilitar o meu meio de execução com relação ao homicídio. E aqui na dissimulação, que é muito parecido com a traição, a diferença é que eu vou criar uma relação de confiabilidade que não existe com o Marciano. Então, na verdade, ele vai achar que é meu amigo, ou achar que existe uma relação de confiabilidade entre nós, mas, na verdade, eu estou dissimulando para ter esse homicídio de uma maneira mais facilitada. Então, por exemplo, eu chego lá no Marciano, lá no Lua Morena. Então, eu vou lá, conheço o Marciano e falo, olha que você tá perdido por aqui, gatinho, né? Você é tão gato que está aqui no Lua Morena e tal, tão lindo. Aí rola um clima lá, ele fala, nossa, estou sendo cobiçadíssimo. Aí eu falo, olha, vamos ali, gato, vamos dar uma volta no carro e tal. Aí ele vai, chega lá, eu vou e mato ele. Então, eu dissimulei com ele, com o Marciano, uma relação de confiabilidade que não existe. Então, aquele seriado que tinha do Bruno Gagliasso, lembra que ele matava as mulheres? Que ele era serial killer? Tinha um seriado que ele fez na Globo tem uns tempinhos já, que ele era serial killer. Ele pegava, ia na balada, né, envolvia as mulheres, para as mulheres acharem que ele tinha um interesse, né, e aí ele depois pegava essas mulheres, estuprava, matava essas mulheres. Então, ele dissimulava o interesse para fazer com que a vítima se sentisse interessada por ele também, e aí ele ia lá e conseguia depois matar essas vítimas. Então, ele dissimulava. Por quê? Desde o início da abordagem dele, nos lugares que ele ia, ele já via a vítima como uma presa do estupro e do homicídio. Então, na verdade, ele dissimulava, ele criava uma relação de confiabilidade que nunca existiu, ok? E aqui nós temos o inciso 5º, em que eu pratico o homicídio para assegurar a execução de um crime. Então, aqui eu tenho um crime, eu tenho o homicídio antecedente e um crime posterior. Então, eu mato para assegurar a prática desse crime. Então, por exemplo, eu quero praticar um crime de extorsão mediante sequestro. Então, eu mato segurança do empresário e levo o empresário, tá? Isso aqui é chamado de conexão teleológica. A FGV gosta de cobrar isso. E, para assegurar a ocultação, vantagem ou impunidade de outro crime, eu tenho crime anterior e eu tenho um homicídio posterior. Então, o crime ele ocorre e eu vou matar para ocultar esse crime anterior, para assegurar a vantagem desse crime ou para manter a minha impunidade com relação a ele. Então, exemplo, pratiquei um assalto com meu coautor.
Na hora de dividir o dinheiro, eu mato o coautor e fico com o dinheiro só para mim. Então, o que, que eu fiz? Eu pratiquei um homicídio para assegurar a vantagem de um roubo anterior, tá? Isso aqui é chamado de conexão consequencial. Ou seja, o homicídio ele é consequência. O homicídio ele é consequência do crime antecedente, tá? Essa classificação ela cai bastante. Ai, gente, tô com uma alergia danada. E depois, pessoal, só para finalizar aqui essas qualificadoras rapidamente, a gente tem o feminicídio. Esse inciso 6º, ele deve ser feito uma leitura casada com o parágrafo 2A, que tem aí no código de vocês. O parágrafo 2A, na verdade, diz para nós o que seriam razões do sexo feminino. Então, aqui existe uma motivação da morte pela situação biológica feminina, pelo sexo que a pessoa ostenta. Então, por isso ele é chamado de feminicídio, tá? Que não é a mesma coisa que femicídio. Então, a gente tem aqui o feminicídio, que é essa qualificadora, que é diferente do femicídio. Femicídio, assim como o homicídio, significa mulher morta. Qualquer mulher morta por qualquer razão. Esse NI aqui no feminicídio significa dizer que a motivação da morte foi o sexo feminino. Então, essa é a diferença entre as duas terminologias, tá? Eventualmente, a FGV ela gosta de cobrar isso, mas já tem um tempinho que ela não cobra, ok? O parágrafo 2A, ele simplesmente caracteriza o que seriam essas condições do sexo feminino. Ou seja, quando a mulher ostenta a condição de mulher, ok? E no inciso 7º, nós temos o homicídio funcional, que é caracterizado nas hipóteses em que a pessoa que integra segurança pública ou forças armadas, dentro de um grau de parentesco de consanguineidade, salvo engano, até 3º grau, cônjuge, companheiro, ascendente e descendente, se eventualmente essas pessoas são mortas em razão da função pública que essa pessoa ostenta, vai haver essa qualificadora. Então, por exemplo, eu matei o filho de um policial que me investiga. Qual foi a motivação? Então, o cargo que ele ocupa, né? Então, nesse caso, eu estou no funcional. Matei o filho de um delegado. Matei um pai de um delegado. Em razão das investigações, homicídio funcional, tá? Agora, matei o filho adotivo de um delegado. Não é funcional, tá? Por quê? Aqui no parágrafo 7º existe um defeito, um problema. Não há aqui a inclusão de grau de parentesco por afinidade, tá? Então, como a adoção é um vínculo criado por afinidade, então o meu filho adotivo, se eventualmente eu sou integrante de uma força armada, por exemplo, e se ele é morto, essa qualificadora não pode ser estendida para ele. Por quê, gente? Porque nós não podemos fazer interpretação extensiva quando é para cuidar de tipo penal incriminador. Então, se aqui a restrição foi para um grau consanguíneo, eu não posso incluir um grau de afinidade, tá? Claro, professora, mas pô, isso aqui foi um erro legislativo, com certeza, eles erraram. Mas em direito penal, a gente não pode estender. Por quê? Isso aqui é uma qualificadora a mais. Então, não dá. Ok? Então, muito cuidado com esse detalhe. Já vi cair na FGV essa situação, tá? Então, aqui não se engloba grau de parentesco por afinidade, somente consanguineidade. Tudo bem, pessoal? Então, rapidamente, correndo aqui, essas são as qualificadoras. O que você vai ter que lembrar? Que, com certeza, isso pode cair na sua prova, gente. Que o feminicídio agora, de acordo com o STJ, é uma circunstância de natureza objetiva. Então, isso é súmula nova do STJ. Então, vou explicar para vocês o que é isso.
circunstância objetiva. Isso que a gente vai falar aqui rapidamente se aplica para qualquer crime que tenha qualificadoras ou causas de aumento de pena, tá? Então, veja, qualificadoras e causas de aumento de pena, na verdade, são todas circunstâncias de um crime, correto? Circunstância de um crime é aquilo que pode ou não estar presente na dinâmica criminosa. Isso é uma circunstância. Então, circunstância é como se fosse uma moldura de uma fotografia. Então, você tem uma foto que pode ou não ter uma moldura. E ela pode ter qualquer tipo de moldura possível. O núcleo rígido, que é a fotografia, para nós, funciona como sendo o caput do crime, porque é a criação do tipo penal incriminador. Então, o caput de um crime, nós chamamos de elementar de um crime. Por que elementar? Porque é aquela narrativa que cria aquele crime. Então, ele é a essência, ele é o núcleo rígido do crime, ele é o núcleo duro do crime, ele é a fotografia do crime. Agora, as qualificadoras ou causas de aumento ou diminuição, elas são situações que nós chamamos de circunstanciais. Por quê? Porque eu não preciso delas para conseguir praticar o núcleo rígido. Então, por exemplo, matei alguém afogada. Tá, mas eu posso matar essa pessoa de outra forma? Eu posso. Então, a questão do afogamento, que é uma variável da asfixia, ela é algo circunstancial. Por quê? Porque naquele caso ela se fez presente, mas ela poderia não fazer. Mas veja, se ela não se fizesse, o crime de homicídio ainda poderia existir? Poderia. Eu poderia dar um tiro de média distância na vítima. Se eu dou um tiro de média a longa distância na vítima, isso não é nenhuma qualificadora. Veja, é um homicídio simples. Então, essas circunstâncias do meu relevante valor, de eu ter matado a pessoa com fogo, por eu ter matado ela por uma questão desproporcional, são situações que não se fazem presentes em todos os crimes. Porque o núcleo rígido não traz isso. O núcleo rígido é matar alguém. Agora, se eventualmente qualquer uma dessas narrativas estiver presente, isso o legislador entendeu por bem ou qualificar, ou ser uma causa de aumento, ou ser uma causa de diminuição. Então, esses penduricalhos que nós temos, né, agregados ao caput, são chamados de circunstâncias. Só que ora são chamadas de qualificadoras, ora são chamadas de causa de aumento, por quê? Simplesmente para orientar o magistrado onde é que ele vai considerar cada coisa no sistema trifásico. Só por isso. Mas, de resto, são tudo circunstâncias. Então, só para vocês terem um exemplo. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. No furto, concurso de pessoas é qualificadora. No roubo, concurso de pessoas é causa de aumento. Então, você tem exatamente a mesma coisa com nomes diferentes. Por que vem com nome diferente? Para você entender que a qualificadora vai incidir nas 3 fases e para você entender que a causa de aumento vai incidir aqui. Então, no roubo, o seu concurso de pessoas ele vai ser trabalhado aqui. No furto, o seu concurso de pessoas ele vai refletir nas 3 fases, porque é uma pena qualificada. Então, veja que essas circunstâncias recebem esses nomes diferentes para que esses indexadores eles sejam colocados em um momento específico aqui no sistema trifásico. Mas veja, eu não preciso roubar com mais de uma pessoa. O roubo não precisa de concurso de pessoas para existir. O furto não precisa de concurso de pessoas para existir. O homicídio por motivo fútil não precisa da futilidade para existir. Ele pode existir por outros meios. Então, veja, dentro dessas circunstâncias, incluindo as causas de diminuição aqui, elas podem ter 2 naturezas, tá? Uma natureza que é subjetiva, que interessa ao autor da conduta, ao dono da conduta. Exemplo, relevante valor moral social, sob o domínio de violenta emoção, motivo fútil torpe. E ela pode ter uma natureza objetiva, que é aquela vinculada aos meios executórios, tá?
professora, por que é que existe essa maldita separação? Simples. Se eu pratico um crime em coautoria e eu pratiquei uma circunstância objetiva, vai haver uma comunicabilidade dessa circunstância para o coautor. Então, exemplo, matei alguém, então eu vou lá com o Marciano, vamos matar uma pessoa? Vamos. Eu vou lá com o Marciano rende a vítima, aponta uma arma para a vítima, eu vou lá e mato essa vítima queimada. Então, veja, eu estou na qualificadora fogo, e o Marciano, embora não tenha ateado fogo, também responde. Por quê? Porque é uma circunstância objetiva e por uma ficção jurídica vai haver essa comunicação. Outro exemplo, vou praticar um assalto com o meu coautor. Só eu estou armada. Todos nós respondemos pela causa de aumento ou arma de fogo. Há uma comunicabilidade desse meio de execução. Por isso, essa classificação entre objetiva e subjetiva. Na subjetiva, não há comunicação. Cada um é dono da sua. Então, se eu matei alguém por ciúmes, que é o motivo fútil, o meu coautor, ele não está nessa qualificadora. Por quê? Porque ele não foi motivado por essa futilidade. Então, eu estou na qualificadora motivo fútil e ele pode estar, por exemplo, no homicídio simples, tá? Então, existe essa necessidade de separação. Esse é o primeiro ponto, justamente por conta da comunicabilidade das circunstâncias. O segundo ponto, gente, significa dizer o seguinte: muitas vezes eu qualifico circunstância subjetiva com circunstância objetiva. Então, por exemplo, um cara estuprou minha filha. Eu vou lá e mato esse cara asfixiado. Então, eu tenho um relevante valor moral, que é uma causa de omissão que vai incidir aqui. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma qualificadora asfixia, que vai refletir em uma pena de 12 a 30 anos aqui em cima. Então, eu vou ter, então, portanto, uma circunstância objetiva, que qualifica, e uma subjetiva, que diminui a minha pena. Isso aqui é chamado de homicídio qualificado privilegiado. Então, eu posso ter isso? Claro que eu posso. Agora, desde que essa acumulação de causas de aumento e qualificadoras, elas não tenham entre si circunstâncias subjetivas. Como assim? Bom, eu não posso matar alguém por um relevante valor moral e um motivo fútil ao mesmo tempo. Ou algo é fútil ou algo é relevante. Eu não posso matar alguém por um interesse financeiro e, ao mesmo tempo, em um relevante valor. Ou é grana ou é algo valorável. Ou eu estou matando alguém por uma futilidade, ou eu estou matando alguém porque essa pessoa me provocou. E isso não foi fútil. Então, veja que as circunstâncias subjetivas, elas são incompatíveis entre si, pelas suas próprias naturezas, porque ela trabalha com um ânimo pessoal do agente. Então, não existe esse conflito de vontades. Ou é uma ou é outra. Então, o que vai acontecer nessa classificação? A gente tem, portanto, inciso primeiro, subjetiva, que é a futilidade. Inciso segundo, subjetiva, que é a futilidade. Terceiro e quarto são circunstâncias objetivas, com exceção da traição, que é subjetiva. Por que subjetiva? Porque eu tenho uma relação pessoal, um vínculo verdadeiro, lembra? Cada um é dono do seu vínculo de amizade, não tem como se estender para outras pessoas. Aqui seriam subjetiva. E aí a novidade, que é o que eu quero que vocês saibam, que para o STJ agora o feminicídio ela é objetiva. Ou seja, se eu mato alguém com o meu coautor, eu mato uma mulher por razão do sexo feminino com o coautor, esse coautor, ainda que não tenha essa motivação, ele vai responder também por essa qualificadora, tá? Então, isso virou uma súmula. Então, isso é muito importante. Tenho certeza que vai cair na prova da ordem esse ano. Porque na primeira, né, de 2019 que teve, não caiu. E isso é uma novidade que está aí, né, dentro do crime de homicídio. Então, eu arriscaria esse palpite de que essa questão ela vai ser cobrada. Então, eu posso, hoje, matar uma mulher por razões do sexo feminino e, ao mesmo tempo, por motivo fútil, o que é meio bizarro. Porém,
É o que o STJ ele entende. Então, eu posso também cumular circunstâncias objetivas entre si o tempo todo. Eu posso matar uma pessoa emboscada, asfixiada, tranquilamente. Eu posso matar o marciano emboscado, asfixiado por motivo fútil, tranquilamente. Eu só não vou poder cumular subjetivas entre si. Mas objetiva com objetiva, eu posso cumular o tempo todo, ok? Então, cuidado com essa classificação. Por isso que antigamente, né, porque agora com a questão do feminicídio, isso mudou o paradigma, né? Antigamente nós tínhamos nas reportagens jornalísticas, né, homicídio até o triplo qualificado, que é assim que eles dizem, né, triplamente qualificado. Por quê? Dentro da matemática do homicídio, no máximo nós poderíamos ter 2 objetivas e 1 subjetiva. Mas agora, com esse entendimento do feminicídio, eu posso ter 2 objetivas e, aliás, 3 objetivas e 1 subjetiva. Seria um homicídio com 4 qualificadoras, tá? Então, muita atenção aí nesse detalhezinho. Não, da súmula não, mas eu pego aqui no intervalo e passo, tá? No intervalinho eu passo para vocês aqui. Então, olha lá. Então, parágrafo 2, parágrafo 2º são as qualificadoras. No parágrafo 3º, a gente tem o homicídio culposo. E aí, veja, nos parágrafos 4º e parágrafo 6º, nós temos as causas de aumento de pena. Deixa eu só apagar aqui. Nossa, o apagador tá ó. Esse pano molhado tá nojento, não vou pegar. Qual? Pior, né? Arrasou. Só pegar aqui, deixa eu até... Então, olha só, aqui no homicídio, só para a gente... Deixa eu fazer um esqueminha aqui para memorizar. Então, a gente tem parágrafo 1º, privilégio. Qualificadoras. Homicídio culposo do parágrafo 3º. Nos parágrafos 4º e 6º, a gente tem as causas de aumento. Gente, o que aconteceu, né? Ficou meio bizarro, porque esse parágrafo 6º, ele surgiu depois. Então, na hora de ler, fica uma dificuldade para memorizar, porque você vê o parágrafo 4º, são causas de aumento. Aí vem parágrafo 5º, perdão judicial, que não tem nada a ver. Aí vem parágrafo 6º, causas de aumento de novo. Aí você fica meio perdido. Então, por isso eu vou aglutinar aqui. Essas causas de aumento, elas são com base se o homicídio for culposo ou se ele for doloso. Quando o homicídio ele é culposo, aí a gente tem lá as hipóteses: inobservância de regra técnica de arte ou ofício, não vou copiar, está no código. Aí a gente tem lá também, não reduziu as consequências do crime, fugiu para evitar prisão em flagrante, inobservância de regra técnica, não reduziu as consequências do crime, fuga para evitar prisão em flagrante e não presta socorro imediato para a vítima, tá? Então, se eu pratiquei um homicídio culposo
e disso decorreu qualquer uma dessas hipóteses, eu tenho uma causa de aumento de 1/3, tá? Isso aqui era usado muito quando nós tínhamos acidente de trânsito, tá? A gente tem que lembrar que nosso código é da década de 40 e nós não tínhamos o CTB. Então, o legislador ele criou essas majorantes aqui em razão justamente disso. Então, sei lá, pratiquei um acidente automobilístico. Isso aqui é o que geralmente o condutor ele faz, né? Hoje, então, não mais a gente tem essa incidência aqui, mas a FGV cobra essa memorização dessas majorantes aqui. Agora, se o homicídio ele é doloso e a vítima ela tem mais que 60 anos, menos que 14 anos, o homicídio é praticado em atividade de milícia privada ou atividade típica de grupo de extermínio, a pena vai ser aumentada também de 1/3. Lembrem-se, né? Causa de aumento, terceira fase. Primeira, segunda, terceira. Causas de aumento sempre aqui, tá? Então, veja, essas são as causas de aumento do homicídio. Então, pô, você tem que memorizar isso aqui, toda hora cai. Essas duas estão alocadas no parágrafo 6º e essa aqui estão alocadas no parágrafo 4º, tá? Então, atenção para esse detalhe aqui. O que eles gostam de cobrar muito, inclusive, é erro na execução, tá? Que é um defeito na conduta, erro na execução e a vítima virtual era idosa. Aí, tipo assim, por exemplo, eu quero matar uma pessoa que é idosa. Aí, por erro na execução, eu acerto outra que é adolescente, por exemplo. Qual é o efeito jurídico? Eu respondo como se tivesse atingido a vítima virtual. Então, vai haver a causa de aumento de pena em razão da idade, tá? Então, isso aqui cai sempre quando eles cobram erro de execução. Oi. Normalmente eu também já vi que é ao contrário. Você quer matar uma pessoa, coisa de 30 anos, mas acaba acertando uma pessoa idosa. No caso, você responde como se Tivesse atingido a vítima pretendida, sem a causa de aumento de pena. Sem a causa de aumento de pena. Porque, veja, você pode ter, só para a gente recapitular, né? Deve ter sido a aula do Kleber, então a gente tem lá os erros na execução. O que são erros na execução? Problema no dolo, problema na conduta. Alguma coisa aconteceu que a sua conduta está uma bosta. Então, ou você errou a pessoa, a vítima pretendida, você representou falsamente esse destinatário, você confundiu as pessoas, ou você, por um erro na execução, erro de pontaria, alguma coisa assim, você atingiu outra pessoa daquela que você representava de maneira verdadeira. Qual é o efeito das duas? O mesmo. Respondo pelas características da vítima virtual, tá? Esse caso é para quando eu atinjo só a pessoa errada. Porque às vezes acontece de eu ter um erro na execução, eu acerto quem eu queria, acerto outra, né? Essa outra, culposa. Aí eu vou ter uma responsabilização a título de culpa, geralmente, né? Aí a que eu queria, eu acertei. Então, eu vou responder da forma real ali com a vítima pretendida, tá? Essas questões de troca de vítima virtual só funcionam no erro na execução quando eu troco uma por uma. Quando eu queria uma e acertei duas, essa segunda vai ter uma responsabilização dela, normal, ok? Então, tem esse detalhezinho aí. O artigo 5º, ele trabalha do perdão judicial, que é uma das causas de extinção da punibilidade. Então, quando as consequências do crime forem muito gravosas, a punição por si só do crime se mostra desnecessária. E aí, pessoal, a gente começa a tratar no artigo 7º das causas de aumento vinculadas ao crime de feminicídio, tá? Então, aqui a gente tem causas de aumento que você só vai lembrar que elas existem quando for o caso de feminicídio. Ah, é feminicídio, professora? Então, esquece aquelas lá e vem olhar aqui, tá? Vai trabalhar com essas causas de aumento aqui. Que são 3, tá? Durante a gestação ou nos 3 meses após o parto. Que mais? Contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60, deficiente ou portadora de doença degenerativa, que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade. Inciso 3º, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima.
inciso 4º, em descumprimento de medida protetiva, tá? Agora, gente, esse parágrafo 7º, faz favor também de memorizar, tá? Porque as alterações são do ano passado e no último exame da OAB eles não cobraram sobre isso, tá? Então é provável que também, se os caras forem cobrar homicídio, eles vão cobrar essas questões aqui dessas causas de aumento, porque é lei nova, lei do ano passado, tá? Então muito cuidado, que meus palpites aí eu não costumo errar, hein? Aqui todo mundo que já fez aqui já passou, vai que tem alguém que não passou aqui. No aulão que teve, eu dei umas 5 questões. Então, eu falei, ó, vai cair, e realmente caiu. Mas era mais lei especial, era execução penal. Eu dei 3 súmulas que caíram na prova de penal que teve na última. Então, veja, pessoal, esse aqui é o homicídio. Então, a gente falou rapidamente sobre ele, para ele não passar batido, porque ele é muito importante. E aí vamos prosseguindo nas questões. Aí a gente vai falando dos crimes das questões. Então, olha lá, e aqui eu trouxe no material de vocês, tem, né, sobre a questão do artigo 13, que trata sobre a omissão, o parágrafo 2º, né? Eu coloquei primeiro, desculpa. A pessoa decora, mas não estou decorando os artigos mais. Que são as situações do garante. E aí vamos para outra questão. Questão 2. Inconformado com o fato de Mauro ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente da sua, João desferiu golpes de faca contra seu colega, assim agindo com a intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o resultado desejado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o jogou no mar. Dias depois, o corpo foi encontrado e a perícia constatou que a vítima morreu afogada, e não em razão das facadas desferidas por João. Descobertos os fatos, João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de 2 crimes de homicídio, na forma qualificada em concurso material. Matou 2 vezes o mesmo morto, né? Ao apresentar recurso, você, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que... Então, aqui, na verdade, como eu disse, nem é homicídio, né? Eles querem saber sobre erro na execução. Então, olha só para a gente relembrar rapidamente. Então, aqui dentro da conduta, a gente tem dolo, culpa e préter dolo. As situações de erro são defeitos do meu dolo. Tanto é assim que vocês não aprenderam o erro dentro dos crimes culposos. Então, o erro é um defeito no meu dolo. Alguma coisa aconteceu no mundo dos fatos que o meu dolo está errado. Ou uma execução é uma bosta, ou eu representei falsamente a pessoa. Eu estou, então, vivenciando uma situação de equívoco e, dentro dessa situação, eu pratico uma conduta dolosa. Tá? No préter dolo tem também, mas justamente porque a primeira conduta antecedente ela é dolosa, então ela também se estende. Então, a gente tem erro de tipo acidental, que é o objeto que a gente está conversando. Então, a gente tem o erro sobre a pessoa. Isso aqui vocês viram já, né? Com Kleber, imagino que sim. Erro sobre a pessoa. Resultado diverso do pretendido. Erro na execução. Erro provocado por terceiro. E aqui o erro sobre o nexo causal. Então, essas são as 5 principais situações de equívoco no mundo dos fatos. Professora, e o erro de tipo essencial? Erro de tipo essencial, ele não trabalha em um defeito no dolo, né? No erro de tipo essencial, ou tem crime ou não tem, se é vencível ou invencível. Então, você não trabalha com defeito. Você trabalha com uma outra categoria de
questões concernentes à conduta, né? Você está trabalhando ali com um problema na tipicidade, por isso se chama erro de tipo, né? Essencial porque ele se liga com a tipicidade na sua essência, a existência ou não do crime, enquanto que o acidental não, é um defeito. Então, vai haver o dolo, vai haver a conduta, mas ela está defeituosa por uma dessas situações aqui. O erro sobre o nexo causal é justamente isso daqui, tá? Então, o nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. Então, quando a pessoa deu as facadas lá, foi facada ou tiro? Deu as facadas. Ele acreditou que matou aqui, quando, na verdade, o nexo foi depois, por afogamento. Qual é o efeito jurídico disso, professora? Para nós no Brasil, considera-se o crime consumado, ainda que tenha havido um erro sobre o nexo causal. Então, vai responder pelo resultado que ocorreu no final. Então, morreu, homicídio doloso, ainda que tenha sido por afogamento. O outro exemplo clássico que cai, matou, achou que matou e enterrou a pessoa viva, né? A pessoa morreu enterrada. A mesma coisa, erro sobre nexo causal, tá? Outro exemplo também, dei um tiro na pessoa, fui jogar no rio, ela acertou a cabeça na pedra, morreu de traumatismo. Todos esses erros clássicos são erros sobre o nexo causal. Qual é o efeito disso? Responde pelo resultado final, tá? Então, se eu baleei uma pessoa, joguei ela no rio, ela morreu de traumatismo, eu respondo por homicídio doloso, tá? Consumado. Então, esse é o erro sobre o nexo causal. Se você tiver a intenção de matar e no percurso não matou, significa que você não vai responder pelo resultado final, que é homicídio, né? Aí vai lesão, é isso? Não, nesse caso aqui, se a questão ela vai trazer muito claro para você quem. Se não matar no final, se o resultado da morte. Da lesão? Da lesão, responde pelo resultado final. Intenção de matar, mas o cara não matou. Depois você descobriu que o cara morreu. Então, é lesão. É lesão, responde pelo. Sempre o resultado final. É como se esse aqui, ele fosse desconsiderado, tá? Caiu do chão sozinho, assim? Homicídio consumado. É porque muitas vezes também acontece o seguinte, pô, levei uns tiros. Não, levei uns tiros. Aí, pô, agora fiquei lá um mês internado, morri. Homicídio consumado. Tá? É o mesmo raciocínio desse daí. Ainda que ele andou um tempo, ficou bonzinho, morreu depois. Homicídio consumado. Aí o que acontece? Se o inquérito ele já tiver concluído e a pessoa ainda não tiver morrido, tentativa, né? Se no curso do processo sobreviver à morte, o MPA dita para dizer, o cara morreu lá na UTI. Morreu, agora virou consumado. Então, existe essa emenda, essa possibilidade de emenda aí na denúncia, tá? Então, vamos lá. Ao apresentar recurso contra a decisão de pronúncia, você, advogado, alegaria. Então, a gente tem lá, crime de lesão corporal, considerando a existência de causa superveniente relativamente independente. Não, aqui eles queriam trabalhar nexo causal. Não, está errado. B, por um crime de homicídio culposo na forma consumada. Não, também não. C, por um crime de homicídio doloso qualificado na forma tentada. Também não. D, por crime de homicídio doloso na forma consumada. Tá? Então, a alternativa aqui é a D. Fazia muito tempo que a FGV não cobrava erro sobre nexo causal. Muitos anos mesmo, e aí, ano passado, ela resolveu cobrar. A maioria dos candidatos errou, porque... E nem é em toda a apostila que tem esse erro sobre nexo causal. Oi. A pessoa tenta matá-lo e não consegue. Quer dizer, existe, né? Aí pede o resgate, SAMU, tudinho, e ele morre em consequência da espera de atendimento. Também você não vai ser um homicídio doloso? Da espera de atendimento, o que ele fez? Ele deu... Desistiu. Então, ele podia continuar os atos executórios, ele interrompeu. Ele responde pelos atos até então praticados. Lesão corporal.
E aí ele morreu de quê? Falta de atendimento? Então, isso não pode ser atribuído para ele. Né? Então, ele responde pelos fatos até então praticados, lesão corporal. Desistiu de consumir o fato e vai ser por lesão corporal grave, né? Isso, lesão corporal grave. Aí, no decorrer do caminho, se ele morreu, não está mais. Se ele morreu no decorrer do caminho e essa morte é uma concausa relativamente independente e está fora do desdobramento da lesão, ele responde só por lesão. Então, por exemplo, a ambulância capotou, estourou, explodiu. Só por lesão corporal. Ou não, ele pegou uma infecçãozinha lá na ambulância, gerada por esse ferimento, ele morreu. Aí não, responde pelo resultado final, homicídio. Tá? Então, vai depender se essa concausa relativamente ela é desdobramento ou não da primeira conduta. Porque a falta de atendimento não é um desdobramento causal normal da conduta dele. Seria ali uma infecção, alguma doença em razão desse ferimento. Então, nesse caso, a ausência de atendimento não está dentro de um desdobramento normal causal da lesão que ele sofreu. Então, aí você corta o nexo de causalidade aí. Aí ele responde só pela lesão, tá? Depois, gente, questão 3. Leonardo, nascido em 76, estava com dificuldades financeiras em razão de gastos contínuos com droga. Assim, em 2018, subtraiu, em comunhão de ações e desígnios com João, o aparelho de telefonia celular de seu pai, Gustavo, nascido em 57, tendo João conhecimento de que Gustavo era genitor do comparsa. Após a descoberta dos fatos, Gustavo compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e indicou os autores do fato, que vieram a ser denunciados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. No momento da sentença, confirmados os fatos, o juiz reconheceu a causa de isenção de pena em relação aos denunciados, considerando a condição de a vítima ser pai de um dos autores. Inconformado, Gustavo, habilitado, demonstrou seu interesse de recorrer. Então, querem aqui saber de nós as escusas absolutórias. Isso aqui cai toda vez, todo tempo todo, tá? Na OAB. Então, o que nós temos no final do capítulo dos crimes contra o patrimônio? Temos as escusas, né? Então, ela vai trabalhar com uma questão de isenção de pena. Quais são os requisitos para essa isenção de pena? Que não seja crimes violentos e que seja crime patrimonial e que haja qualquer dessas relações aqui em cima. Então, veja, cônjuge enquanto estiver casado, pai ou filho, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural, como assim? Se for um grau de parentesco por afinidade, também está englobado. Então, um filho adotivo, um filho de criação, também está amparado aqui. Agora, pratiquei um crime patrimonial, me encaixo nessa primeira hipótese, né, nesses incisos aqui. Mas eu não preencho aqui embaixo, eu respondo pelo crime patrimonial. Então, veja, roubei meu pai, extorqui meu pai, respondo pelo crime. Pratiquei crime violento contra ele, respondo pelo crime. Ao estranho que participa do crime, o nosso caso, né, que tinha um coautor lá que não era parente da vítima. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, o que você teria que olhar? Teria que olhar quantos anos o pai do carinha tem, né? Porque colocaram várias datas ali para saber, né? Com certeza alguma coisa tem com relação à data. E ver a questão e saber, logicamente, que o coautor ele não tem esse benefício da isenção. O pai dele aqui tem idade superior a 60 anos. Tá? Então, ele tem 62 anos, né? Então, veja, letra A. Os dois denunciados fazem jus à causa de isenção? Não, você já cortaria. Nenhum dos dois faz jus, devendo confirmada a autoria, serem condenados pela prática da pena. É aqui a letra B, tá? Uma porque o pai, ele tinha mais de 60 anos. Então, se você soubesse isso, já daria para matar a questão aqui. Mas vamos ver se dava para as outras por exclusão. Somente Leonardo, que era o filho, né? É o João que é o filho? No nosso probleminha é João? É João? Leonardo é o viciado. Então, veja, daria aqui para você, se ficasse confuso, cortar pelo menos uma dessas aqui, mas aí se você não soubesse da questão da extensão do coautor, você não conseguiria responder, né? Não daria por exclusão aqui.
Teria que saber mesmo. É. Então, olha só, vamos falar do furto rapidamente aqui, correndo. Furto também que é preferido para cair em prova, porque a gente tem lei tem parágrafos novos sobre ele. Então, a gente tem lá são vários parágrafos, o crime está gigante. Repouso noturno, uma causa de aumento. Furto privilegiado. Isso aqui está tudo no código, tá, gente? Nem precisa copiar. Só para a gente falar rapidinho. Então, vamos lá, gente. Aqui, o furto, ele é um crime que possui muitas qualificadoras. Então, a partir do parágrafo 4º, a gente tem várias, né? Então, são 1, 2, 3, 4, 5 qualificadoras. O parágrafo 1º, ele traz uma causa de aumento de pena, que é o repouso noturno. Então, veja, esse repouso noturno aqui, ele não possui um horário, não possui um prazo pré-estabelecido. Então, esse repouso noturno, ele está relacionado à ideia de baixa circulação de pessoas ou coisas. Então, é uma das pouquíssimas hipóteses em que a gente aplica costumes do direito penal, tá? Então, por exemplo, pratiquei um furto 6 horas da manhã na fazenda. Isso não é repouso noturno, por exemplo, porque o horário do rural começa a partir das 5 horas. Pratiquei um furto 6 horas da manhã, 5 horas da manhã em Cuiabá. Dependendo da localidade, isso ainda é repouso noturno. Então, quando eles cobram essa majorante em prova, eles trazem um horário, tipo das 6 da tarde às 6 da manhã. Errado, não existe horário fixado no Código Penal. Então, sabendo isso, você consegue matar qualquer questão com relação a essa causa de aumento, tá? No parágrafo 2º, nós temos privilégio. Então, agora vocês já sabem que é causa de diminuição de pena. Quando for de pequeno valor a coisa, o STJ tem trabalhado com um parâmetro de até um salário mínimo, de 30% a um salário mínimo, e quando a pessoa for primária. Então, quando o réu for primário e pequeno valor a coisa, é possível aplicar esse privilégio aqui. Mas acontece que, se ele ainda for primário, tem que aplicar a causa de diminuição de pena. Então, mas teve nem condenação, porque ele foi residente no ato, né? Sim, mas tecnicamente não se pode utilizar. É que, na verdade, primeiro, esse privilégio aqui, depois do princípio da insignificância, ele quase não tem aplicação. Por quê? Os requisitos, eles estão inseridos dentro da insignificância, né? Então, aqui,
hoje é muito raro você aplicar esse privilégio do furto, já que você tem a insignificância, que torna o fato atípico, né? Então, aqui você tem uma condenação, dessa condenação você vai ter efeitos penais que serão gerados, como, por exemplo, a reincidência, e efeitos extrapenais, como, por exemplo, o dever de indenizar. Enquanto que, pela aplicação da insignificância, você não tem a atipicidade do fato. Então, a pessoa ela não praticou nenhum crime para fins penais. E os requisitos subjetivos da insignificância englobam essa questão aqui, e os objetivos englobam a questão da inexpressividade da lesão jurídica, que fica aqui também com relação ao pequeno valor da coisa. Então, hoje, você só consegue trabalhar com a aplicação desse privilégio aqui quando você tiver qualificadoras. Por quê? Porque os requisitos objetivos da insignificância, lá na reprovabilidade da conduta, ficam barrados porque o crime é qualificado. Sempre que eu tenho um crime qualificador ou causa de aumento, significa que o legislador ele reprovou mais. Por isso, ele trouxe isso como uma qualificadora. Então, nos crimes qualificados, por isso, ali aquele requisito da insignificância prevalece no STJ que não se aplicaria. Aí sobraria o furto privilegiado para ser aplicado, tá? Mas tem decisão do STJ que já aplicou para furto qualificado a insignificância. Exemplo, quebrei um vidro, um negócio e levei, sei lá, um par de tênis avaliado em R$30. Então, existem algumas decisões em que o STJ aplica a insignificância, ainda que se trate de crime qualificado, tá? Também existem hipóteses em que o STJ aplica a insignificância, ainda que a pessoa seja reincidente, desde que a reincidência não tenha sido por crime patrimonial anterior. Então, por exemplo, eu matei uma pessoa, beleza, fui lá e furtei um par de tênis avaliado em R$80. Para o STJ, dá para aplicar, porque a reincidência da Laila foi em crime contra a vida e não crime patrimonial. Tá? Então, existe também essa turma do STJ, salvo engano, a 5ª turma, que entende que dá para aplicar. Então, existem esses cuidados aí com relação ao princípio. Tá? Então, veja, logo sobrou aqui praticamente para quando você tem crime qualificado, furto qualificado, e quando, por exemplo, a vítima agrega algum valor sentimental para o bem. Então, pô, eu ganhei uma caneta que vale R$30, mas foi do meu bisavô que morreu na Segunda Guerra Mundial. Então, pô, a insignificância não dá para aplicar, porque eu agreguei um valor sentimental para esse bem imensurável. Mas eu posso aplicar o privilégio. Por quê? Porque aqui nós trabalhamos com valor pecuniário, que é o pequeno valor da coisa. Então, daria também para aplicar essa causa, né, esse privilégio, quando o requisito subjetivo com relação à vítima, que é agregar valor sentimental, ele não foi preenchido, tá? Então, existe uma súmula sobre isso daqui, que depois do intervalo eu vou trazer, já vai me cobrar, né? Que eu posso ter um furto que, ao mesmo tempo, seja qualificado e privilegiado, desde que as qualificadoras sejam objetivas. O mesmo raciocínio do homicídio, só que aqui no crime de furto, tá? Então, por exemplo, pratiquei um furto mediante arrombamento de um valor que não excede a R$100. Então, veja, preenchi esses requisitos, então eu respondo por essa qualificadora, que vocês já sabem que a qualificadora incide na pena que vai ser utilizada para cálculo, e que, por outro lado, eu vou sofrer a causa de diminuição de pena, que é um benefício na 3ª fase. Então, é perfeitamente possível cumular um privilégio com uma qualificadora, assim como nós vimos no homicídio, tá? Basta fazer o mesmo raciocínio que a gente conversou. Mas o que é importante é que tem uma súmula disso também, tá? Mas já caiu, acho que ano passado, na FGV, provavelmente isso não vai ser cobrado por essas provas, tá? Depois, o que a gente tem mais? Furto equiparado, que equipara energia elétrica a coisa alheia móvel. Tem o entendimento do STJ de que, se eu instalo equipamento para furto de subtrair energia, isso não é furto, é estelionato. É uma decisão recente, tá? Desses últimos meses, agora, acho que mês passado. Então, se eu faço uma mecânica para utilizar
energia elétrica da qual eu não sou proprietária, isso não é mais furto mediante fraude, que antigamente era. O STJ entende agora que é estelionato, tá? Então, muita atenção com esse detalhezinho também. E aí, a partir daqui, a gente tem as qualificadoras. Então, a primeira delas do parágrafo 4º, são 4 incisos. Então, a gente tem aqui arrombamento ou destruição de obstáculo. Aí, a gente tem aqui, mediante, deixa eu colocar aqui, que eu explico rapidinho. Destruição ou rompimento de obstáculo. Fraude, escalada, destreza, chave falsa, inciso 3º. Tem tudo no código, só para a gente falar rapidinho. Inciso 4º, concurso de pessoas. Então, veja, destruição, rompimento de obstáculo. O obstáculo, quando ele é destruído, ele é um obstáculo inutilizado. Quando ele é rompido, é um obstáculo danificado. Qual é a maior controvérsia disso daqui? A questão do carro, tá? Então, muita atenção. Exemplo, tem uma corrente que entende que vidro do carro, ele é parte integrante do bem, portanto, não funcionaria como se o obstáculo fosse. Então, por exemplo, quebrei o vidro do carro e levei o carro, isso seria furto simples. Porque o vidro do carro não seria um obstáculo, seria uma parte integrante do bem. E existe uma outra corrente que entende que não, que o vidro do carro ele funciona como um obstáculo, muito embora seja a parte integrante do bem. Então, se eu quebro o vidro do carro e levo ali um pincel atômico, eu tenho um furto qualificado pelo arrombamento, tá? Então, para essa corrente, se eu quebrar o vidro do carro e levar o carro, é um furto qualificado. Qual é o posicionamento do STJ? Os dois, tá? Não existe uma jurisprudência consolidada sobre isso. A questão toda é que a palavra obstáculo significa justamente algo que é estranho ao bem, que protege o bem. Então, pela literalidade da palavra, de fato, o vidro de um carro não poderia ser um obstáculo, porque ele integra o bem, então, portanto, não é algo que protege aquele bem. Mas o STJ oscila na jurisprudência. A hora ele diz que se eu quebrar o vidro do carro e levar o carro é furto qualificado, a hora ele diz que se eu quebrar o vidro do carro e levar o carro é um furto simples, tá? Tem havido uma tendência de entender-se que é qualificadora sempre, para não cair em uma desproporcionalidade com relação aos outros crimes, né? Então, se, por exemplo, eu quebro o vidro de um carro e levo um par de tênis, eu não posso aplicar insignificância, porque é qualificado. Agora, se eu quebro o vidro do carro e levo o carro com tudo que tem dentro, bolsa, som, tudo, é um furto simples, né? Então, não teria lógica. Então, existe essa tendência do STJ de compreender e tratar como qualificadora. Depois, a gente tem fraude escalada, destreza. Fraude, eu vou utilizar uma situação de erro para a vítima diminuir a vigilância dela sobre o bem. Então, é muito parecido com a dissimulação do homicídio. Então, eu me aproximo da vítima, finjo uma relação de confiabilidade com ela, ela reduz a vigilância dela sobre o bem, eu vou lá e subtraio, né? A escalada comum, né? Paredes, muros. A STJ trabalha com, geralmente, 1,80 de altura para caracterizar essa qualificadora. A destreza é uma especial habilidade de agir, que são os abatedores de carteira. E aqui está faltando uma, que é o abuso de confiança. Aqui, muito parecida com a traição do homicídio. Existe uma relação de confiabilidade verdadeira e o autor do fato se utiliza disso para subtrair o bem com mais facilidade. Agora, com relação a isso aqui, tem que tomar cuidado, porque nem sempre a pessoa que subtrai dentro de uma relação de trabalho significa dizer que ela está no abuso de confiança, tá? Ela tem que se utilizar dessa facilidade. Então, já houve decisões em que, por exemplo, a pessoa trabalhava na casa da vítima
E aí, quando a vítima não estava, ela foi lá com os amigos dela, os coautores, quebraram a porta, arrombaram e subtraíram os bens. Então, ela foi denunciada pela qualificadora e o STJ ele reduziu, dizendo, olha, ela furtou como qualquer ladrão. Ela não se utilizou do fato dela trabalhar para a patroa dela. Então, ela não pode ser responsabilizada por a qualificadora. Tá? Foi a decisão do STJ. Foi a decisão que o STJ deu. Tá? Então, muito cuidado. Se tiver subtração em razão de trabalho, tem que estar expresso que houve esse abuso efetivo. Tá? Outro detalhe também aqui, só sobre a questão da destruição do obstáculo, é que, se eu estou falando isso é porque foi lá para o STJ, né? Se eu retiro uma telha e depois eu devolvo ela intacta, não vai caracterizar a qualificadora, tá? Não, então, tipo assim, eu vou escalar, pá, eu tiro, né? Entrei. Essa retirada não vai caracterizar essa qualificadora aqui, porque eu não destruí nem rompi. Eu não estraguei a telha e nem quebrei a telha. Então, por uma literalidade, também a qualificadora ela não iria incidir nesse caso, só a escalada, tá? Quando eu tenho mais de um inciso dentro de uma mesma qualificadora, a título de curiosidade, na dosimetria, o juiz ele usa uma para qualificar e a outra ele trabalha nas circunstâncias judiciais. Então, ele vai aumentar alguns mesezinhos ali, em razão desse inciso que está sobrando aqui na dinâmica do crime, tá? Depois, chave falsa. Então, aqui, não precisa que tenha formato de chave. Se eu uso uma chave verdadeira reserva, não é chave falsa, vai ser fraude. Então, por exemplo, eu peguei a chave reserva de um carro e levei o carro. Não é chave falsa, vai ser furto mediante fraude, tá? Não precisa ter formato de chave. Ligação direta de carro não é chave falsa, tá? Se eu faço uma ligação direta do carro, não vai ser chave falsa. Você perguntar? A chave micha, né? Chave mestra. E aqui nós temos o concurso de pessoas, basta o numeral, né? Não importa se essa segunda pessoa for adolescente, por exemplo, a qualificadora ela já vai estar presente. Tudo bem? Então, essas são as qualificadoras simples, antiga. E aí o parágrafo 4A, que esse é o que importa, foi introduzido o ano passado, no crime de furto. Quando houver emprego de explosivo ou substância análoga durante a subtração. Isso aqui foi criado para caixa eletrônico. Explosivo ou substância ou artefato análogo. Então, eu tenho uma qualificadora. Essa pena aqui, para vocês terem uma ideia, é a mesma pena do roubo. Simples, uma pena de 4 a 10 anos, tá? Então, muita atenção, isso aqui é coisa nova. Parágrafo 5º. Eu vou subtrair um veículo automotor e levar para outro estado da federação. Tá? Nessa qualificadora, o que você tem que saber, que já caiu em prova? É necessária a efetiva transposição do estado ou da fronteira. Então, por exemplo, subtraí um carro, estou levando ele para Campo Grande, mas fui presa ainda em Mato Grosso. A qualificadora ela não estará presente, ainda que se saiba que esse carro vai para outro estado. Tá? Aqui o raciocínio é diferente da lei de drogas, por exemplo, que a gente vai ver que na lei de drogas basta a intenção que a causa de aumento já está presente. Aqui não. Eu tenho que ser pega em Mato Grosso do Sul para que eu possa responder por essa qualificadora. Tá? Esse é o entendimento do STJ. O que mais, gente? Aí nós temos aqui, do parágrafo 6º, quando a subtração for de semovente ou animal domesticável, né, ainda que separado em partes, mas isso daqui já está meio batido, já caiu bastante, tá? Então, provavelmente não vai cair de novo. A gente tem o parágrafo 6º. A qualificação do semovente tem que ser pego no ato? Não, não precisa ser pego no ato, não. Não precisa ser pego no ato, não. E depois a gente tem aqui, gente, no parágrafo 7º, quando o bem objeto da subtração é explosivo ou artefato análogo. Então, no parágrafo 4º, você tem o explosivo sendo empregado
para romper o obstáculo, provavelmente. E aqui você tem o bem objeto da subtração, o explosivo ou o artefato análogo, tá? Então, essas são as duas novidades aqui do furto, que inclusive foram alteradas pela mesma lei que alterou o roubo. Então, com certeza, isso daqui pode cair na sua prova. O quê? O transporte do explosivo em si, não. Tem que demonstrar que ele foi subtraído. Agora, transporte de explosivo sem regulamentação, você cai lá no Estatuto do Desarmamento, né? Que tem uma legislação própria para isso. Tudo bem, pessoal? Então, rapidamente, esse aqui é o crime de furto. Aqui vocês vão precisar lembrar do parágrafo 4A e do parágrafo 7º. Vamos lá, fazer mais uma antes do intervalo. Então, vamos lá. Flávia conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo, com Luísa, amiga de Flávia, sob o desejo de se conhecerem. Em determinado momento, Paulo, sem qualquer violência real ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar, ocasião em que Flávia e Luísa colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando Paulo preso dentro do local. Aproveitando-se dessa situação, subtraem diversos bens da residência de Paulo e deixam o imóvel, enquanto a vítima, apesar de perceber a subtração, não tinha condição de reagir. Horas depois, vizinhos escutam gritos de Paulo e chamam a polícia. Ai, meu Deus, que alergia. Então, vamos lá. De imediato, Paulo procura seu advogado para esclarecimento sobre a responsabilidade penal de Luiz e Flávia. Considerando tais informações, e aí, gente, o que vocês acham aqui? Que crime que foi? Roubo majorado, tá? Porque houve restrição da liberdade de locomoção da vítima e ela, de alguma forma, teve reduzida a capacidade de resistência dela, tá? Então, o crime de roubo, quais são as hipóteses, né? As elementares dele? Violência ou grave ameaça, mais redução da capacidade de resistência. A FGV tem o entendimento de que, nessas situações, houve ali uma indução a uma situação de erro na qual a vítima ela teve a capacidade de resistência dela reduzida, tá? Então, esse é o posicionamento da FGV. Se fosse em outras bancas, não haveria uma concordância muito com esse gabarito aqui, tá? Mas eu trouxe para vocês. Então, olha lá a redação do roubo. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Então, olha lá. Aqui a gente tem o roubo próprio. Então, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Ou por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, houve essa redução aqui no momento em que ele ficou preso com um pedaço de madeira. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa. Isso aqui é roubo impróprio, tá? Então, aqui a classificação é de roubo impróprio e aqui roubo próprio, tá? Qual é o efeito prático? Nenhum, a pena é a mesma, 4 a 10 anos, tá? Só para fins de cair em prova mesmo que serve essa classificação. Aqui eu tenho, na verdade, um furto que não deu certo, né? Então, já há aqui a subtração, a inversão do bem, e depois há esse emprego. Aqui você tem somente emprego de violência ou grave ameaça, não tem essa redução de impossibilidade de resistência, tá? Tem esse detalhe.
para assegurar a detenção ou a impunidade das coisas, tá? O crime de roubo e furto, eles possuem um momento consumativo que é determinado a partir da inversão da posse do bem. Inversão da posse do bem. Do bem subtraído. Ainda que por alguns instantes. Ainda que por curto espaço de tempo. Ainda que por curto espaço de tempo. A isso nós chamamos teoria amótil. Essa teoria hoje praticamente acabou com as tentativas, né? Ela, né, ainda que por alguns instantes, então, peguei o celular dele aqui, andei 3 passos, fui preso em flagrante, furto consumado. Que eu inverti a posse, ainda que por poucos instantes. Então, hoje, praticamente, nós não temos mais tentativa desses crimes. Só vamos ter tentativa quando não há nenhum contato no furto ou no roubo do agente com o bem. Fora isso, se houver ali essa inversão, já vai ser modalidade consumada. Então, veja, roubo próprio, roubo impróprio. Aqui você não tem redução da possibilidade de resistência. E aí, veja, no parágrafo 2º, a gente começa. Essa lei foi a lei que alterou o furto, que eu acabei de falar para vocês, e que operou a revogação desse inciso aqui. Antigamente, aqui nós tínhamos arma, que poderia ser arma branca ou arma de fogo. Então, o que aconteceu? Houve a revogação disso daqui. Hoje, a arma branca não mais funciona como majorante, tá? Por força dessa revogação do ano passado. Aí, veja, pessoal, isso aqui, concurso de 2 ou mais pessoas, é a mesma coisa que furto, só que aqui é causa de aumento, então sempre cai em prova. Se a subtração for de veículo automotor aqui embaixo, a mesma coisa de furto, só que aqui é causa de aumento. Então, eles sempre trocam qualificadora por causa de aumento aqui, tá? E aí, veja, serviço de transporte de valores, e o agente conhece essa circunstância, que é uma outra majorante, e se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, que é a outra causa de aumento. Geralmente, a vítima fica trancada em algum local, enquanto as coisas são subtraídas. Mas, veja, ela é trancada. Então, eu ofereço violência sobre ele e eu tranco ele. No nosso caso, não. Foi criada uma situação, ele foi enganado. Então, eu reduzi a capacidade de resistência dele. Ele foi para o banheiro espontaneamente. Então, ali, por isso, a FGV entendeu que se tratava de circunstância que reduziu a capacidade de resistência. Essa restrição da liberdade, não. Primeiro, eu vou exercer a violência ou a grave ameaça, ou eu pego a pessoa já desmaiada lá com uma medicação, e aí eu tranco ela em algum local. Tá? Então, essas seriam as causas de aumento. E aí, o que aconteceu? No parágrafo 2A, desculpa, ainda tem um inciso 6º aqui. No parágrafo 2º, inciso 6º, a gente tem a questão das substâncias explosivas, que no furto qualifica e aqui majora, exatamente a mesma coisa que o furto. Então, cuidado, eles trocam isso aqui toda hora. E aí, veja, parágrafo 2A. Isso aqui é uma lei nova mais prejudicial. Por quê? Enquanto que no parágrafo 2º, nós tínhamos uma fração flutuante de 1/3 até a metade, aqui a gente tem uma fração fixa de 2/3. 2/3 é mais do que a metade de uma pena. Então, o que aconteceu? Essa revogação aqui deslocou a arma de fogo para cá. E aqui com uma fração fixa. Então, isso aqui é lei nova mais gravosa com relação à arma de fogo. Agora, com relação à arma branca, foi lei nova para melhor, porque ela revogou essa causa de aumento que era para qualquer tipo de arma. Então, aqui, com relação à arma de fogo, houve uma lei nova mais prejudicial, porque a fração agora é fixa. E houve aqui a questão da destruição ou rompimento de obstáculo com o emprego de explosivo.
Então, veja, empreguei explosivo, em subtrair explosivo ou substância análogo, aqui majora no furto qualifica, que é o parágrafo 7º do furto. Aqui também majora, no furto qualifica. Então, cuidado que eles vão trocar com certeza qualificadora com causa de aumento, tá? Então, aqui também a gente tem essa majorante nova. E aí, o que aconteceu? No parágrafo 3º, a gente tem, no inciso 2º, o latrocínio. E no inciso 1º, a gente tem mantida a lesão corporal grave, porém com uma pena maior. Então, veja que a pena, no parágrafo 3º do roubo, que são as formas qualificadas, foram todas aumentadas. Então, são leis novas prejudiciais também. Então, o que vai acontecer? Arma branca, retroatividade da lei mais benéfica. Então, fui presa, estou cumprindo pena, tomei 2 anos pelo emprego de arma branca, roubei com uma faca. Qual é o efeito jurídico para mim que estou lá no Pascoal Ramos? Meu advogado vai peticionar, o juiz ele vai redimensionar a pena, ele vai subtrair esses 2 anos da pena que eu estou cumprindo por conta da retroatividade da lei mais nova. Ah, não, estou respondendo o processo. A sentença ela já vai ser com base na lei mais nova, porque é mais benéfica. Agora, roubei com arma de fogo, antes do advento da lei nova. Pratiquei lesão grave, pratiquei latrocínio. Vou responder pelas penas antigas, porque mais benéficas, tá? Então, cuidado também com isso. No ano passado, caiu uma já, né, de aplicação da lei penal no tempo em razão dessas alterações aqui. Tudo bem? Agora, só para fechar aqui, só para fechar o roubo. O latrocínio ele é um crime complexo, assim como o roubo qualificado pela lesão corporal grave. Crime complexo é aquele crime que trabalha com a junção de 2 bens jurídicos. Então, por exemplo, no latrocínio a gente tem morte e o patrimônio. No latrocínio, o que vocês têm que lembrar? Que o evento morte ele vai ser o vetor consumativo do seu crime. Então, por exemplo, eu tenho aqui morte mais subtração. Se eu tenho a morte consumada e a subtração tentada, eu tenho um latrocínio consumado. Então, matei a pessoa, mas não levei o bem, latrocínio consumado. Se eu tenho morte tentada e subtração consumada, eu tenho latrocínio tentado. Então, por exemplo, entrei na casa da vítima, dei um tiro nela, subtraí o que eu queria. A vítima não morreu, eu tenho latrocínio tentado. Tá? Se eu tenho morte consumada com subtração consumada, óbvio que é consumado. E se eu tenho morte tentada com subtração tentada, também vai ser tentativa de latrocínio. Então, o seu vetor para fins de tentativa ou consumação vai ser o evento morte. Então, esse é o primeiro detalhe do latrocínio, ok? Agora, com relação ao concurso de crimes, pluralidade de crimes, o seu vetor vai ser o patrimônio. Então, por exemplo, vou praticar um assalto, 2 pessoas. Matei 2 e levei um iPhone. Quantos latrocínios? 1. O número de mortes no latrocínio não reflete na quantidade de crimes. O vetor para se caracterizar o latrocínio é o patrimônio. Então, veja, entrei nessa sala aqui, matei todo mundo. Tá, quantas bolsas você levou? 4. Então, eu pratiquei 4 latrocínios. Eu não vou responder pelo número de mortes. Esse número de mortes ele vai ser englobado dentro dos crimes. Então, o juiz na dosimetria ele vai ter que se virar lá e considerar essas mortes para fins de aplicação da pena. Mas, veja, a quantidade de mortes ela não vai refletir a quantidade de crimes. O que vai refletir é a quantidade de patrimônios. De acordo com a STJ, se trata de crime patrimonial. Portanto, o patrimônio ele vai ser o vetor
para fins de número de crimes, tá? Então, cuidado. Para fins de consumação do latrocínio, vetor, morte. Para fins de número de latrocínios, patrimônio, vetor patrimônio, tá? Então, cuidado, pelo amor de Deus, porque isso cai sempre também, porque é o entendimento do STJ. E outro detalhe, nem sempre a vítima que sofre a morte ou a violência é a proprietária do bem, não importa, né? Então, estou lá, pratiquei um assalto aqui. Todos vocês são vítimas, então eu vou ter, por exemplo, se eu levei 2 bolsas, suponhamos que não seja da morte, né? Um roubo normal. Se eu levei 2 bolsas, eu tenho 2 roubos, mas eu tenho aqui 15 vítimas. As vítimas não estão vinculadas à quantidade de patrimônios, mas elas são consideradas na hora do cálculo da pena, ok? Então, muito cuidado com esse detalhe aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, beleza, vamos fazer um intervalo rapidinho.